Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui no Senac de São Paulo. Temos hoje o prazer de receber um convidado bastante importante, que é o idealizador do projeto Escola da Ponte, em Portugal. Já vive no Brasil há 15 anos. E como essa escola é uma escola que é referência de projeto, de forma de educação e de aprendizagem e de envolvimento com a comunidade, tem uma conexão com o que estamos discutindo nos últimos tempos já, né? Assim, e algumas experiências em algumas unidades já há alguns anos, inclusive, né? Assim, então é um prazer que a gente tem a presença do professor José Pacheco, que vai conversar um pouco com a gente. Para a mediação e para a apresentação, vou chamar a Ana Luísa Killer, que coordena o projeto Educação no Futuro, e ela vai depois fazer um pouco mais, apresentar um pouco o projeto mesmo e fazer uma introdução e acompanhar depois o professor durante a fala. Boa tarde, né? Obrigado a todo mundo poder estar presente. A gente tem hoje essa iniciativa de poder conversar um pouco com o professor Pacheco. A gente tem já há alguns meses fortalecido a discussão educacional na instituição, numa busca de repensar a ação educacional do Senac, construir a educação no futuro que a gente deseja. Então, a gente tem colaborativamente conversado, visto possibilidades, tendo ideias. E a ideia é que a gente consiga continuar neste processo, né, e que a gente consiga ir construindo esse futuro desejado para a educação, no Senac São Paulo, continuando a ter conversas significativas, né, e esse momento de hoje é mais um momento importante para o projeto nesse sentido, que a gente possa conversar e nos inspirar, né. A ideia é que a gente consiga, e a gente tem feito isso também ao longo do processo, né, a gente tem conhecido práticas inspiradoras, instituições com propostas educacionais interessantes e, com certeza, poder estar, né, presencialmente ou virtualmente, mas tão perto do professor Pacheco ajuda e nos inspira a continuar nessa caminhada de busca de referências e inspirações aí para a discussão que a gente está fazendo e com esse grande desafio que a gente tem de construir esse futuro, né, que a gente está fazendo nesse momento, né. Então, agradecer, acho que não só a presença aí, né, hoje, mas toda a mobilização que a gente está conseguindo alcançar nesses últimos meses com o projeto, né, que a gente continua contando aí com a colaboração e a criação de todos. Agora eu vou chamar o professor Pacheco para me acompanhar aqui. Então, boa tarde. Eu agradeço aos amigos do Senac que me trouxeram até aqui para conversar convosco, para aprender convosco. E, portanto, quem já esteve comigo sabe como eu começo. Eu começo perguntando o que é que querem saber. Se houver alguma perguntinha, começaremos. Se não houver, eu já venho sempre prevenido com um videozinho para passar umas imagens que suscitam pergunta. Pode ser um vídeo que passou há pouco tempo, talvez alguém já tenha visto, na Globo e no canal Futura, que é Destino Educação. Talvez tivessem ouvido falar de uma coisa chamada Projeto Âncora, onde eu estive desde há 4 anos e meio. Esse Projeto Âncora foi selecionado e entre os 12 projetos que no mundo, muita ousadia, não é? Representam o que de melhor existe na educação. O melhor é muito relativo, enfim. Mas o Âncora é distinguido com frequência. E este videozinho, que eu peço ao amigo Tiago que passe. A Ação Nacional da Indústria apresenta... A gente recebe muitas visitas. E tem umas perguntas que a gente não escapa. Primeiro é onde estão as crianças. Porque como eles não ouvem barulho, não ouvem gritaria, não ouvem confusão, eles perguntam, faltaram hoje? E a gente, não, está todo mundo aí e tal. E a outra questão é querer entender se não tem aula, não tem turma, não tem série, não tem prova, o que é que tem? Tem relação humana. Então, o aluno, ele começa a se relacionar comigo, me respeitando e eu respeitando a ele. Ninguém fala alto com o outro, ninguém grita com o outro, ninguém ofende o outro. O respeito é total. Imagina se um professor não sonha com uma coisa dessa. Pode parar. Quando as pessoas visitam algumas escolas que eu acompanho e onde aprendo, perguntam, onde é que estão as crianças? Serenidade, respeito mútuo.
autoconhecimento, relação humana. Há 4 anos e meio, esta professora tinha 20 anos de trabalho em sala de aula. Nós partimos com 5, como a Cláudia, partindo daquilo que as pessoas eram, daquilo que sabiam fazer, dar as suas aulas, e muito bem. Partimos com tudo aquilo que éramos para aquilo que foi preciso ser. Hoje esta escola, uma escola brasileira, está no IDEB 10, máximo. Aliás, eu penso que é 11, depois poderei explicar se me perguntarem. E tem criado muita fonte de renda para os jovens das favelas que nós servimos. Não é milagre. Aconteceu no Âncora o que aconteceu há 40 anos lá na Escola da Ponte. Este vosso colega trabalhou desde o fundamental, a alfabetização, até pós-graduações em universidade. Fiz formação profissional, fiz ensino médio, porque eu sou engenheiro. Então, trabalhei em todos os segmentos educacionais. E quando eu trabalhava no Fundamental 1 ou 2, ou no ensino médio, ou na universidade, ou no pós-graduações, ou no ensino técnico, educação de adultos, onde eu trabalhei, eu perguntava por que é que eu dou aula tão bem dada e há sempre alunos que não aprendem. Que eu vivia num dilema imenso. Reparai, a Constituição da Federação Brasileira é explícita. O direito à educação está nela consagrado. A Lei de Diretrizes e Bases brasileira, da Educação Nacional Brasileira, tem um artigo em que diz: é dever do Estado garantir a educação de todos, sublinhai, todos os brasileiros. Se o modo como eu trabalhava não ensinava a todos, eu não tinha direito de continuar a trabalhar assim. Estou a falar de ética, de ontologia profissional. Mas eu só sabia dar aula, ter turma, ter série. Foi isso que me ensinaram. E a gente reproduz. Pronto, e a Ponte me salvou. Isto para dizer que no Âncora aconteceu o mesmo. Pessoas que tiveram uma formação idêntica à de qualquer outro e que caíram ali com um portuguesinho anticabralista que veio ali para dizer que o Brasil tem tudo o que precisa. Tem os melhores professores do mundo, e eu não sou, puxa saco. Tem os melhores teóricos do mundo. Tem os melhores projetos do mundo. O Âncora não está sozinho. Agora estou em Brasília, a 7ª cidade, a acompanhar 12 comunidades de aprendizagem. Então, concluindo, o que eu entendi ao fim de 47 anos de trabalho, 48, foi que, quando eu me apercebi que não ensinava a toda a gente, eu me apercebi que eu estava sozinho na sala de aula. E eu compreendi o valor do trabalho em equipe. Mas não só. Quando trabalhávamos em equipe, nós aproveitávamos tudo o que havia. Por exemplo, técnicas Freinet. E lá introduzimos as técnicas Freinet. Depois estudamos antroposofia, Steiner, Waldorf, e introduzimos contributos de Debal. Depois Montessori, depois o Vygotsky, depois o Piaget. Introduzimos tudo e continuava a haver crianças e jovens que não aprendiam. Que raio! Até que nós entendemos que o Piaget nunca foi educador, ele era zoólogo. Que o Vygotsky nunca foi professor, ele foi psicólogo. Que a Montessori nunca foi professora, foi médica e psicóloga. Que o Vallon foi político, que o Steiner foi filósofo, que o Dewey foi sociólogo. Ou seja, ninguém tinha posto os pés no chão da escola. Mas são importantes os contributos do Piaget, do Vygotsky, do L'Oréal, Ionteb e outros fósseis lá da Europa. São importantes. Porém, o problema estava noutro lugar. Concluindo, de nada vale
querer melhorar um modelo educacional que respondeu a necessidades sociais do século XIX, da Revolução Industrial. Não adianta meter computadores, meter ensino híbrido, meter tudo isso, não adianta absolutamente nada. Vai sempre haver alguém que não aprende. Porque o que é preciso não é melhorar o modelo que existe, é partir do modelo que existe, da tradicional, com as pessoas que lá estão, respeitando-as nos seus saberes e saber fazer, para conceber novas construções sociais de aprendizagem. Novas construções sociais de aprendizagem, onde todos aprendem e são felizes. Está ali. No Brasil. E em mais de 65 países que eu conheço. Bom, é por aí que eu gostaria de conversar, mas conversarei aquilo que vós quiserdes e que a Ana Luísa estabelecer. A partir de agora, a conversa é vossa. Boa tarde, professor. É um prazer novamente ouvi-lo falar, é sempre um aprendizado para a gente que é educador. E eu estava pensando aqui, uma questão que eu já trago há um tempo, vou fazer uma suposição. Vamos supor que eu seja diretor de uma escola e que eu tenha conhecido mais a fundo a metodologia de trabalhar por projetos e eu queira implementar isso na minha escola. Como se daria o passo para que, vamos supor que eu tenha 100 professores trabalhando comigo, como que eu sensibilizaria esses professores, como que eu conseguiria trazê-los para esse encantamento? Eu queria ouvir um pouco como essa experiência já aconteceu. Escolas são pessoas. Escolas não são edifícios, são pessoas. As pessoas são os seus valores. Qualquer pessoa é movida por valores. Pode nem se aperceber. Quando esses valores são transformados em princípios de ação, uma carta de princípios, por exemplo, a carta de princípios da Ponte, há 40 anos atrás, tinha como primeiro princípio este: todos podem aprender. Tão simples. Então, quando há uma carta de princípios, significa que pessoas se encontraram em valores comuns. A partir daí surgem os projetos. Vem a escola. Então, esses princípios, eles refletem uma visão do mundo, um conceito de ser humano, que vai ser concretizado através de uma praxis localizada, que vai ser cumprida por uma comunidade. Então a escola, schole grega, que pratica o educare latino, ela comporta-se, a partir daí, como um nodo de uma rede de aprendizagem, a que eu chamo comunidade. E que está na teoria dos brasileiros desde a década de 1960, pela mão do grande Lauro de Oliveira Lima. E mais tarde, por Florestan Fernandes, Milton Santos, Maria Nilde Mascherlani, Paulo Freire, Agostinho da Silva e outros. Nós sabemos que a escola que existe, as pessoas que lá estão, nem todas querem. Partimos com aqueles que não só tomam consciência da necessidade, como, para além da competência, são pessoas éticas. Partimos com aqueles que são éticos, respeitando quem não quer. Uma escola não muda toda ao mesmo tempo. Mudam aqueles que tomam consciência e percebem que, eticamente, têm obrigação de ensinar todos. Professor, eu gostaria de pedir, professor, se o senhor pudesse falar um pouco sobre a questão da gestão. Nós conversamos um pouco sobre, durante o almoço, e suas experiências, principalmente com instituições dentro do Sistema S. O que está acontecendo em Santa Catarina com o Senai e SESI,
a própria experiência não bem sucedida e que está para retomar com o SESI do Paraná e com relação ao SESC do Departamento Nacional do SESC? Nós um dia descobrimos uma coisa extraordinária. Quando eu fui fazer um trabalho sobre o conceito de autonomia, se quiserem eu mando-vos esse texto. Ele é de 1978. Já tem uns aninhos, não é? Mas está atual. Eu compreendi uma coisa que eu não tinha entendido até então. Autonomia é um conceito relacional. Eu só posso ser autónomo em relação ao outro. A minha liberdade não acaba onde começa a liberdade do outro. A minha liberdade começa onde começa a liberdade do outro. Se quiserem ler sobre isso, podem ler Krishnamurti, Martin Buber, do Eu e Tu, tudo isso. Tá? Vocês já leram, não? Então eu percebi que a autonomia é fundamental. E compreendi que um professor, numa sala de aula, não é autónomo, porque está sozinho. É autossuficiente, é individualista. E como um professor não ensina aquilo que diz, transmite aquilo que é, ele transmite heteronímia, transmite individualismo, competitividade negativa, tudo mais. Foi um dilema terrível. Aí um dia, eu estava numa escola de 49 professores e decidiram eleger-me diretor. A minha amiga Emília Cipriano, que foi, ainda até há pouco, vice-secretária de Estado daqui de São Paulo, quando ela chegou à ponte, ela perguntou, isto há uns 20 anos atrás, perguntou lá na escola da ponte, onde é que é o gabinete do diretor? Onde é que está o diretor? E a resposta foi, nós aqui somos todos diretores. Não, mas o diretor, o coordenador, onde é que está? E a pessoa que falou com ela disse, onde é que está? Está com as crianças, onde é que ele deve estar? Ouviram bem? Esse diretor era eu. Mas eu fui o diretor cujo mandato foi o mais curto da história da educação. Eu explico. Eu fiz passar uma ordem de serviço, aliás, o único ato público na função de diretor. Eu tenho lá em casa uma cópia, depois se quiserem ver. Dizia assim, tomei posse, logo tomei posse, e escrevi num papelinho, ordem de serviço, 2 pontos, com tudo da escolinha direitinho, aquele papel timbrado e tal. No exercício das funções que me foram confiadas e do direito que me foi conferido, determino, 2 pontos, a partir deste momento e data, pus a data, somos todos diretores. Ponto final. Mandei assinar, eu é que mandava, mandei assinar, toda a gente assinou. 49 diretores. Aí tivemos problemas sérios com o Ministério, como é lógico. Quando aparecia lá alguém da inspeção, quem é o diretor? Somos todos. Não, mas quem é o diretor? Somos todos. Mas nós compreendemos que mesmo nesse momento nós estaríamos muito expostos, muito frágeis, porque a lei era a lei e nós estávamos fora da lei. Aí, enfim, há umas histórias que eu nunca conto, não vou contar hoje, talvez depois de pé da orelha eu conte, umas histórias que eu nunca vou escrever, nem nunca vou contar, e que foram a nossa salvação, mas eu explico porquê. Quando nós compreendemos que para haver autonomia pedagógica, que é a primeira das autonomias, que é que está no artigo 15º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira, mas que nunca foi regulamentado, há 20 anos. Por que será? É que nós, imediatamente, na ponte, com o António Novo, o Manuel Sarmento, toda aquela gente, o João Barroso, gente maravilhosa, começámos a preparar aquilo que mais tarde deu pelo nome de Lei de Bases do Sistema Educativo em Portugal. Foi aprovado um artigo que agora, depois de várias revisões, é o artigo 48º, podem ir à internet ver a Lei de Bases do Sistema Educativo português. Esse artigo diz isto: nas decisões de política educativa,
Os critérios de natureza pedagógica devem sobrepor-se aos de natureza administrativa. Pedagogia. As escolas não são padarias, são escolas. A administração de uma escola não é o mesmo que a administração de um hospital. Pedagogia. Os critérios de natureza pedagógica devem sobrepor-se a quaisquer outros. Bom, aí, passados 3 anos, nós conseguimos outra, porque estamos a falar no campo do normativo, não? Da lei. Foi publicado o decreto 43/89, de 24 de agosto, que estabelecia o enquadramento jurídico da autonomia das escolas. 89. Em 96, foi publicado, com muito esforço, a Lei da Autonomia de Escola. E em 2005, a primeira escola pública do mundo a celebrar um contrato de autonomia com o Ministério foi a Escola da Ponte. 30 anos depois de começar o processo. Dai a oportunidade à criação desses protótipos e vão ver o que acontece. Porque quando me diziam há 5 anos atrás, professor, mas aqui no âncora não é possível. Porquê? Você vai entrar numa fria. Porquê é que eu vou entrar numa fria? Com estes professores você não consegue. Eu perguntei, tem outros professores? Não, então é com estes. Pô. E foi. Está provado. Ninguém pode contornar. É brasileiro. E não é só este. É Maria Peregrina de São José do Rio Preto. É a Igécia Porreis. É a Escola da Serra. É a Anísio Teixeira. É a 200 e tal. A gente está com algumas perguntas que vieram de outras unidades. Antes de fazê-las, acho que vale o destaque da questão dos protótipos, que a gente tem trabalhado bastante, dando liberdade para as áreas e as equipes proporem, neste projeto, ações que fazem sentido em cada uma das escolas. Então, acho que isso reforça a importância desse trabalho que eles já estão realizando. E a gente tem 2 perguntas, uma de uma escola de Santa Cecília e uma das GDs que eu vou misturar, que é Gerência de Desenvolvimento, porque eu acho que tem a ver. A pergunta é: de que forma podemos conduzir o aprendizado baseado em projetos semelhantes ao âncora para adultos? E a outra que eu colo nessa é como é que a gente usa esses princípios todos e que tipo de educação profissional é possível fazer baseada nesses princípios? A educação profissional começa quando é identificado um potencial, um estímulo, uma necessidade, um talento, um dom. E isso acontece muito cedo, se o educador estiver atento. Chegou-nos um jovem, há 30 anos atrás, jogado fora das escolas. Qual era o problema? Filho mais novo, homossexual, assumido. Na outra escola, tiravam sarro dele, perseguiram-no, fizeram bullying. Ele foi para a minha escola. Hoje, é um dos maiores modelistas europeus. Ele chegou e desenhava, fazia. Aos 18 anos fez a primeira passagem de modelos. Formação profissional. As modelos, alunas da Escola da Ponte. Outro, no tempo do Jurassic Park, lembram-se daquele filme, no tempo dos dinossauros? Ninguém se lembra, porque é tudo gente jovem. Jurassic Park. A criançada andava a fazer coleção de dinossauros de plástico. Só que o filme passou e veio outra moda, mas aquele ficou. O João só queria era saber coisas de dinossauros. Fizemos uma formação profissional. Aos 10 anos. Trouxemos livros sobre arqueologia, sobre as eras, ele começou. Hoje é um dos maiores paleontólogos europeus. Querem que eu continue? Formação profissional. Educação. E educação, meus amigos. A educação acontece desde o pré-natal até à morte. Depois da morte, talvez, mas só depois de morrer é que eu volto para dizer se existe ou não. Eu atrevo-me agora a contar-vos uma história. Eu me lembrei agora assim, de repente, talvez alguns aqui já tenham ouvido essa história, porque ela é de formação profissional. Eu não estou ironizando, não é? É mesmo? Vão ver. Um dia, chegou à escola um grupo de 7 jovens que foram expulsos de outras escolas e estavam na FEBEM, na Fundação Casa. E esses 7 jovens tinham um histórico terrível. O mais velho tinha matado, num assalto,
O outro a seguir tinha posto um professor em estado de coma dentro de uma sala de aula, e por aí vai. Aí a psicóloga que vinha com eles perguntou se nós poderíamos conversar com eles para ver se algum se salvava. Isto é, se algum deles quisesse ficar naquela escola, eles trariam todos os dias e levariam para a FEBEM, que ficava a 65 km de distância. Eles estavam algemados, com umas algemas assim de um plástico. Não? E eu disse, ok, então tira as algemas. Ai, o policial veio logo com um fuzil. Não, eles são perigosos e tal. Não. Tira as algemas. O que foi que eu fiz? O que qualquer professor que dá aula sabe que tem de fazer. Criar empatia, imediatamente. Bom, eles sentaram-se, eu perguntei, o que é que querem saber? Eles ficaram a olhar uns para os outros, como quem diz, isto é uma tocaia, deixa-me estar calado e tal. Aí eu disse, o que é que querem fazer? Que é o segundo pilar da educação, da Unesco. O primeiro pilar é o aprender a fazer, o aprender a conhecer, o segundo é o aprender a fazer. Aí o mais novo disse, a gente aqui pode fazer o que quer. Aqui pode. Ah, mas nas outras escolas nós não podíamos. Não me interessa, aqui pode. Ah, mas o que eu quero você não vai deixar. Sim, depende, diz lá o que é que tu queres. Olha, lá na FEBEM, eu tenho uns pássaros na minha cela. Eu gosto muito de pássaros. Mas os meus colegas dizem que vão matar os pássaros, que eles sujam tudo, fazem barulho. Se eu vier cá para a escola, eu posso trazer os pássaros? Eu disse, com certeza. Ah, e onde é que vais pôr os pássaros? E diz o mais velho, olha, ele falava assim, olha, eu ando na construção civil, quer dizer, quando não ando para aí a dar tiros a toda a gente, ando na construção civil, eu trabalhei num condomínio e fiz um viveiro para pássaros. E eu disse, um viveiro? Sim, olha, é uma coisa assim muito grande, e tem pássaros lá dentro, e árvores e tal, ficava muito bem ali naquele gramado. Aí eu perguntei, e tu sabes fazer? Sei. E vais fazer sozinho? Não, está aqui a galera. Professor é um manipulador. Mesmo que trabalhe em metodologia de trabalho de projeto, manipula. O que eu tinha? Uma ideia do projeto, fazer um viveiro para pássaros, e tinha uma equipe. Aí eu perguntei, como é que é esse tal de viveiro? E ele começou, olha, a gente faz uma argamassa, mete uma base de betão, uma cantoneira de alumínio, para um pouquinho, para, vamos lá, devagarinho. Quantos metros de cantoneira tu vais comprar? Nós vamos comprar, com certeza, eu não sou teu criado, tu vais ter que saber calcular a despesa, o desconto e tal. Ah, a gente não sabe. Então pega aí num papel e escreve. Projeto. Objetivo. Eles, o que é isso? Aquilo que tu queres. Ah, então põe aí, 2 pontos. O que é que vós quereis? Fazer um viveiro para pássaros. Ok. O que eu preciso saber para fazer o viveiro? 2 pontos. Saber calcular quanto dinheiro vou gastar, quantos materiais, e já agora, quantos metros de cantoneira vai gastar? Isso eu não sei. Então põe aí. Saber fazer medições, sistema métrico, metro, unidades de medida de comprimento, múltiplos, submúltiplos. Olha, o que é que tem à volta? À volta tem uma tela. Quantos metros quadrados? Isso não sei. Então põe aí. Saber como se calcula a área do retângulo, metro quadrado, múltiplos, submúltiplos, medidas de área. Sabes o que é uma planta? O projeto. Sabes como é que se orienta uma planta? Não. Sabes o que é uma escala? O que é proporcionalidade direta? Não. Então põe aí. O que é proporcionalidade direta? O que é uma escala? Olha, que pássaros são? Qual é o predador? De onde é que vem? Qual é o país? O que é que eles comem? Como é que... Passei para as ciências. Ao fim de meia hora, com aqueles 7 da FEBEM, eu tinha construído um projeto e um roteiro de estudo com aquilo que eles queriam de aprender e que teriam de aprender para fazer um viveiro, com 74 conteúdos da Grade Nacional Curricular. De matemática, história, ciência, geografia, português, tudo que eles precisavam de aprender para fazer o projeto. Aprendizagem significativa. Aí mandei-os trabalhar com os professores da Ponte e com os colegas. E os professores ensinaram-nos a consultar um dicionário, a consultar um índice, a saber selecionar informação, a saber comparar informação, para transformar a informação colhida em conhecimento.
E eles pegaram nesse conhecimento, puseram numa ação. Eles sabiam martelar, sabiam parafusar, também sabiam atirar, mas esse potencial a gente não... Então, eles faziam tudo. Formação profissional. Onde a matemática, a história, tudo estava incluído. Integração curricular, currículo subjetivo, projeto de vida profissional. Ao fim de 9 dias, o projeto estava pronto. Eles não deram só 74 conteúdos, 100 e muitos conteúdos, que depois foram-se acrescentando outros. Só que os principais conteúdos nós nos apercebemos. Aquilo que hoje se fala de educação integral. Já vão ver. 9 dias depois, eu passava lá por uma sala e num dispositivo que é eu já sei e posso ajudar, tinha escrito isto. Os 7 da FEBEM fizeram um viveiro. Quem quiser aprender, 2 pontos. Como se calcula a área do retângulo, o que é um predador, o que é uma escala, venha ter connosco amanhã que nós explicamos. Dia seguinte, centenas de jovens à volta do viveiro. E os 7 da FEBEM com cartolinas, porque me esqueci há pouco de dizer, isto foi feito há 37 anos. 1979. Ok. Não havia PowerPoint, não havia computador, não havia nada. Cartolinas com todo o processo. Eles começaram, estão a ver aqui isto? Vou explicar-vos o que é proporcionalidade direta. Cada centímetro nesta escala equivale, na realidade, pé. A criançada e os jovens levantavam o braço. Olha, eu não entendi. Vinha o outro dos 7, eu vou explicar melhor. Pau. Os professores sentados no meio dos alunos, com os seus registros de avaliação formativa, contínua, sistemática, que é o que está nos parâmetros curriculares nacionais. E as escolas não fazem prova, que não serve para nada. Enfim, eles iam registrando, os professores iam registrando no registro de avaliação formativa as evidências de aprendizagem que haveriam de fazer parte do portfólio de avaliação. 1979. No final de 1h30, em que ninguém arredou o pé, nem para fazer xixi, toda a gente atenta, aprendendo, ensinando, porque avaliação é isso. Quando eu sinto que já sei, eu partilho com os outros aquilo que eu sei. Quando eu produzo um conhecimento, eu ponho ao serviço de todos. Comunidade. Eu existo porque o outro existe. Eu não posso ser feliz se o outro não for. Eu não posso ser sábio se o outro for ignorante. É isto, meus amigos, e desculpai falar com emoção, porque é isto que tem a ver com Canudos, que foi destruído por um genocida. E que se fosse continuar, hoje seríamos um país coeso, igualitário, que valia a pena viver. Mas vai ser. Sois vós que desproduzi-lo. Eu, qualquer dia, vou embora. Embora não, do Brasil não, que não saio nem morto. Vou embora para outro mundo. Bom, vamos lá então completar a história. Ao fim de 1h30, o mais velho, que era o que mandava, disse: há mais alguma dúvida? Então, só um minuto. Ele tirou um paninho que tinha em cima e tinha uma cartolina que eu guardo em minha casa religiosamente. Dizia assim na cartolina: os 7 da FEBEM fizeram este viveiro e oferecem-no à nossa Escola da Ponte. Nossa! Levantaram-se centenas de jovens, batendo palmas, abraçando, parabenizando, levando em ombros. E naquele momento, como eu tenho dito, deixamos de ter 7 jovens marginais para ter 7 seres humanos maravilhosos, 5 dos quais foram objeto de várias histórias de vida em pós-doc. O mais velho é meu amigo pessoal, tem 56 anos de idade, tem 3 empresas de construção civil, onde emprega síndrome de Down e paralisia cerebral. Isto é aprendizagem, isto é formação profissional, isto é educação. Tá bom? Perguntas? Eu peço desculpa de gesticular e tal, que eu estou velhinho, eu começo a agitar-me. Mas não estou zangado. Não? A pessoa pergunta... na verdade, fala, né, que o Senac atende cerca de mais de 500 mil pessoas, né, 500 mil alunos. Como seria possível absorver essa essência da metodologia para uma aprendizagem num universo tão grande? Com a Secretaria de Segurança, com a Secretaria da Cultura, com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, nós construímos um projeto de criação de núcleos de projeto em escolas. Esses núcleos começaram a trabalhar dentro já está com 1 ano e uns meses de duração, e criamos uma rede de núcleos. O Distrito Federal tem 655 instituições de ensino.
Nós estamos com 12, no próximo ano teremos 70 e em escala, em 2019, teremos todas as escolas abrangidas. Escala. Só que para isso tivemos que criar núcleos de projeto, protótipos, ali, para provar que é possível. Está lá, são 12, onde todos aprendem, são felizes, com uma gestão efetivamente democrática. Olá, professor. Gostaria que o senhor comentasse como se dá essa transformação do papel do professor na frente da sala de aula para a construção dos projetos. Professor não existe para preparar projetos para. Existe para construir projetos com. A partir de necessidades, desejos, problemas, sonhos, que podem ser pessoais e sociais. Podem ser de um só ou de uma comunidade. O professor deve ensinar o outro a planejar-se. Outra tarefa. Ensinar o outro a gerir tempo, espaço, recursos, trabalho de equipe, tudo mais. O professor não deve dar aula, deve ensinar a pesquisar. Pesquisar não é copiar. Eu, às vezes, fico louco. Quando vou a certas faculdades de pedagogia e leio, não é? Os alunos trazem-me os trabalhos, eu leio. Piaget disse, papel. Vygotsky disse, papel. Oh, filho, eu não sou fofoqueiro, eu quero lá saber o que é que Piaget disse. Eu quero... Aquilo não é produção de conhecimento, aquilo é cópia. Cópia não é pesquisa, é cópia. Eu faço 20 teses de doutoramento no fim de semana, é só copiar o que está lá, pô. Professor não existe para dar aula, existe para fazer mediação pedagógica, que é aquilo que leva a que saia de uma informação para o conhecimento. Professor é indispensável. Professor não existe para aplicar a prova, existe para construir conhecimento com o outro e registrar evidências de aprendizagem em portfólios virtuais, digitais. Professor não existe para estar sozinho, existe para dar exemplo de trabalho de equipe. Professor não existe... Eu depois mando um livrinho, pronto. Tem um livrinho, já me estava a distrair, eu vou deixar o e-mail, mando um livrinho que fala sobre isso. Quais as novas tarefas do professor no contexto de uma comunidade de aprendizagem? Não é nenhuma pergunta exatamente, eu queria agradecer mais uma vez e queria dizer que assim, a gente tem visto aqui no Senac, né, mais ou menos uns 4 anos, que a gente começou também com algumas unidades a trabalhar com a metodologia de projetos, e quando a gente vê, e aí isso também foi ampliando, né, como ondas, como tudo isso que você falou aqui, e quando a gente hoje visita algumas dessas unidades e a gente conversa com os próprios alunos, a gente acaba percebendo a diferença que isso fez, não só na questão da educação profissional, mas na vida deles. Assim, isso fica muito claro quando a gente vai... A gente começou com 4 unidades, né, com São José do Rio Preto, com Bauru, Campinas e Cipião, e quando hoje já tem muitas outras unidades fazendo esse trabalho, mas quando a gente vai até lá e a gente vê na sala de aula, ainda a gente tem sala de aula, mas quando a gente vai lá e vê e conversa com os alunos, a gente vê muito dessa transformação. A gente tem um trabalho também com a Fundação Casa, e a gente também vê no depoimento dos alunos e dos professores a mudança que isso acaba trazendo. Então, é muito bom ouvir e ver que a gente também, de alguma forma, está fazendo isso. Obrigado. Quando me convidam para fazer algo, a primeira preocupação que eu tenho é de saber o que é que já se faz. Porque nós não começamos, nós recomeçamos a partir de um projeto de vida de um professor, de um projeto de escola. E, portanto, interessa-nos saber quais são os projetos em curso, o que é que isso resultou, quais são as intenções, que projeto é que tem, porque não vamos levar nada diferente. Nós valorizamos aquilo que a pessoa é e utilizamos aquilo que eles já fazem. Não vamos estar a entrar com rupturas súbitas, isso não é comigo. Talvez valha a pena, além de agradecer, né, toda a inspiração e provocações, que acho que a gente está num momento bastante propício de reflexão sobre as nossas ações, destacar alguns reforços do que você trouxe, de princípios que a gente já tem, em alguns casos, no Senac, acho que na mesma linha do que o Gil falou, né, da importância e do foco no desenvolvimento da autonomia e da cidadania dos alunos, e de quanto os nossos princípios precisam estar coerentes com as nossas ações, né? E aí destacar esse movimento de cada vez mais valorizar a comunidade, então, na própria discussão educacional, envolver os diferentes atores, que é um dos princípios do projeto, enfim, né, de discussão do que a gente quer para a educação no futuro aqui no Senac.
E da importância da fundamentação da ação, né? Acho que essa coisa da radicalidade do porquê, para a gente poder também ter segurança não só das ações que a gente tem, mas das críticas ou reflexões que a gente precisa fazer delas, né? E para poder construir em cima do que já tem, né? Enfim, então de valorizar também a ação que a gente tem e do quanto a gente vem refletindo e vem experimentando, né, novas formas de fazer para que a gente consiga cada vez mais essa coerência entre a nossa ação, o nosso princípio, e eu acho que é onde também esse projeto se insere. Então, agradecer profundamente a sua inspiração, né, para esse movimento onde a gente está em busca mesmo de refletir, de propor novos caminhos, enfim, valorizando o que a gente já tem, e convidar todos a continuar pensando e refletindo, né, enfim. Eu posso deixar o contacto? Posso deixar um contacto para as pessoas que quiserem escrever para lá? Sim, claro. Claro. Então, o contacto é um sítio, no Brasil não há sites, é um sítio que diz Ecohabitare, eco, da ecologia, não é? Habitare, com H, Ecohabitare, H-B-E. É uma equipe constituída por gente de muitas origens, tem arquitetos ambientais, tem pedagogos, tem tudo. Pronto. Tem engenheiros. Ecohabitare.com.br. Se quiserem ler livros meus, podem ir fazer uma ligação, porque não há links no Brasil, há uma ligação dentro do sítio, e tem uma coisa chamada biblioteca. E podem baixar em PDF livrinhos que eu tenho lá. Os nossos tesouros não devem ser guardados num cofre, devem ser partilhados com os companheiros de profissão. Obrigado. Obrigada.